A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. 30 de junho de 2025, Vila Carrão, Lucas capítulo 10, verso 38. Irmão Milton, ancião do Parque São Lucas, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Um culto glorioso, irmãos, aonde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade. Esse irmão Milton é ancião do Parque São Lucas e pregou na Vila Carrão, São Paulo. Deixa aqui seus pedidos de orações, queridos, e vamos ouvir na mesma comunhão. Vamos lá? Vamos. De nosso Senhor Jesus Cristo, reportado por Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Deus preparou que no dia da minha ordenação, o José Dias esteve lá conosco. Nos sentimos honrados com a presença do servo de Deus que Deus preparou. Então, para mim, vir aqui atender culto, irmão, eu estou suando por dentro e por fora, mandar me ajuda. Coisa difícil para gente, né? Tadinho. Lucas 10, vamos ver a partir do verso 38 por conta do horário. Lucas 10, verso 38. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Só esses versos. Amém. Aleluia, Jesus. É uma passagem bastante conhecida da Irmandade. Aleluia, essas duas mulheres, Marta e Maria, que vinham ser também irmã de Lázaro, aquele Lázaro que o Senhor ressuscitou. Aleluia. E o Senhor Jesus, os seus discípulos, eles estavam indo de caminho e entraram na aldeia onde morava Marta e Maria. E o Senhor Jesus, irmãos, ele já conhecia esta família, ele gostava deles, tinha prazer neles. Aleluia. E eles chegaram, aleluia, Marta recebeu em sua casa o Senhor, aleluia, e também Maria, bendito o nome do Senhor. E por certo, quando chegaram, o Senhor começou a conversar. Eu imagino que a conversa do Senhor, irmãos, ela era sempre uma conversa que não se perdia 1 milímetro de nada, porque da boca do Senhor não tinha assunto ruim, era só assunto bom. Bendito é o nome do Senhor. E por isso que nós, aleluia, Deus nos dá a graça de vir na casa do Senhor, porque na palavra de Deus não tem assunto ruim, tem assunto bom para a nossa
somos, irmãos, aleluia, um vaso vazio, mas o Senhor tem para dar para mim e para dar para toda esta cara irmandade. Bendito o nome do Senhor. E Marta, irmãos, ela aqui fala que ela andava distraída, aleluia, mas ela estava cuidando dos afazeres da casa. Se nós imaginarmos nos nossos dias de hoje, quando chega alguém na nossa casa, aleluia, alguém vai procurar, aleluia, fazer um cafezinho, preparar alguma coisa, enquanto isso alguém está ali conversando. Era mais ou menos assim que sucedia. Bendito o nome do Senhor, aleluia. E Maria, quando ela viu o Senhor, ela já logo se assentou aos pés do Senhor. E Marta foi lá preparar alguma coisa, cuidar de algum afazer, aleluia. E por certo, para ela o trabalho estava assim um pouco intenso, estava ali, bendito o nome do Senhor, estava sobrecarregando um pouco ela. Então ela falou com o Senhor: Senhor, pede para minha irmã vir me ajudar. Pede para ela, porque assim a gente agiliza as coisas. Bendito o nome do Senhor. Mas Maria, irmãos, ela estava sentada aos pés do Senhor. Ela queria ouvir o que saía da boca do Mestre. Ela queria ouvir as palavras do Senhor. E bem-aventurada quem tem desejo de ouvir as palavras do Mestre, as palavras do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Porque aqui fala que ela se assentou aos pés de Jesus. Aleluia, ela se abaixou, irmãos, aleluia, sentou aos pés de Jesus. Bendito o nome do Senhor, aleluia. Então o Senhor Jesus respondeu para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, escolheu ficar aqui comigo, escolheu me ouvir, escolheu participar do que, aleluia, Deus estava dando na boca do Senhor Jesus, aleluia. E falou: o que ela escolheu não lhe será tirado. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, irmãos. E a palavra de Deus é esta aqui hoje: bem-aventurado é o irmão e a irmã que escolheu a boa parte. O que é a boa parte? A boa parte é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é estar congregado, é assentar-se e esperar que o Mestre fale conosco. Tinha dia que o discurso do Senhor, a palavra, era uma palavra mais forte, era uma palavra de correção. Um certo dia até o próprio Pedro falou: Senhor, não dá para dar uma aliviada aí não, porque estão indo embora. E o Senhor falou: Pedro, você quer ir embora também? Oh, não, Senhor, não. Eu quero ficar aqui porque eu preciso, é o que Deus coloca na tua boca. O que eu quero é o que está nesta fonte inesgotável, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o Senhor nos traz aqui, nos faz assentar como os filhos e fala conosco pela sua palavra. Se a palavra nos corrigir, agradeça. Se a palavra nos ademoestar, dá glórias a Deus. Se a palavra vier, aleluia, mostrando como espelho onde nós precisamos ajustar, não te entristeça, pois o Pai corrige o Filho que ama. Bendito é o nome do Senhor. E assim o Senhor falou: o que ela escolheu não lhe será tirado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Marta e Maria já descansaram, já não vivem mais, já aguardam, aleluia, o soar da trombeta.
mas aqui ficou escrita esta palavra para ser lida hoje na Vila Carrão. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Falava de Marta e de Maria, uma correndo para cuidar das coisas e outra querendo ouvir o que o Senhor tinha para dizer. E o Senhor hoje fala conosco que todos nós sejamos como Maria, para escutar o que a palavra tem para te falar. Aleluia, inclina os teus ouvidos ao falar do Mestre, porque na palavra do Senhor, conforme ele ia falando, conforme ele ia pregando, no meio da sua palavra aparecia uma obra, aparecia um milagre, aparecia um prodígio, apareciam os feitos de Deus. Um certo dia, aleluia, ele falou para um enfermo: perdoados são os teus pecados. Alguém olhou e falou: esse daí não é o filho de José e de Maria? Como que ele agora comete tal blasfêmia de falar? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Então o Senhor tinha que fazer algo que eles pudessem enxergar, para ver que Ele tinha todo o poder para operar. Está escrito na palavra, em algumas passagens, e nele estava a virtude para curar. Aleluia. Então ele disse para aquele mesmo homem, aleluia, deu uma ordem e o libertou da sua enfermidade, e falou que é mais difícil perdoar pecado ou libertar da enfermidade. Eu fiz as duas coisas para que vocês vejam que eu sou o Filho de Deus. Aleluia. E bem-aventurado aqui está a palavra, irmãos. A igreja está aqui, e no meio da igreja quanta necessidade, quantas lutas, quantas guerras. Se nós fôssemos contar um para o outro as nossas dificuldades, os nossos problemas, o nosso pedido de socorro, as nossas lutas, nós íamos entrar chorando de tristeza, e ir embora chorando de tristeza. Mas a palavra agora ecoa entre nós. O Deus de Marta, o Deus de Maria, é o Deus da igreja reunida na Vila Carrão. Aleluia. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua luta? Qual é a tua guerra? Qual é o teu vale? A palavra de Deus pode te libertar. Bendito é o nome do Senhor. A palavra nos liberta. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E assim, irmãos, o Senhor, falando com Marta, mostrou, aleluia, bem-aventurada quem escolhe a boa parte. Entrar aqui é uma ótima coisa, é maravilhoso. Mas participar, viver o culto, viver a palavra, e não estar aqui só fisicamente com a mente longe, é muito melhor. Porque quem é envolvido na comunhão da palavra, quando a palavra vai, ela toca e penetra o nosso coração, pois Deus fala ao coração. E alguém que entrou aqui hoje, a palavra te anuncia o que está difícil na tua vida, e você pelo caminho ainda comentava: por esta palavra vou inverter as coisas. O que está difícil para o irmão, para a irmã, para o Senhor é fácil, para o Senhor é já, para o Senhor é agora, para o Senhor ele opera, para o Senhor ele cura, para o Senhor ele levanta, ele cura, ele faz aparecer aonde ele não plantou.
Muitas vezes, irmãos, nos vemos assim, aleluia, sem um caminho para tomar. O que eu faço agora? Não sei o que fazer. Uma dificuldade tão grande na minha frente. O que eu faço? E o Senhor te diz: você já fez. Você escolheu a boa parte. Agora deixa comigo, pois o que você não pode, eu farei, diz o Senhor, na tua vida. A tua casa vai cantar um cântico novo. Parece que a tua boca está fechada, travada, mas o Senhor fala: vou tirar a cadeia que prende, de você cantar um cântico de vitória, pois a palavra, eu não estou pregando que Deus está me revelando, a palavra vai te libertar, a tua casa vai glorificar, a tua alma vai ser abençoada. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantos de nós, aleluia, bendito o nome do Senhor, aleluia, nós vimos aqui os pedidos de oração, são pedidos de oração, aleluia, das causas aqui, enfermidade, tribulação, família, essas coisas, mas as guerras espirituais que nós enfrentamos, que ninguém vê, que ninguém sabe, às vezes dentro de uma mesma casa, ninguém sabe, ninguém percebe, porque o Senhor esconde, irmãos, e não deixa ninguém perceber. Mas por esta palavra tem angústias de morte que hoje Deus vai mandar embora da tua vida. Tem angústias aí escondidas há muito tempo e que você aguarda. Quando será, Senhor? Quando vai chegar? Quando será o meu dia? E a palavra está aqui, a palavra está aqui, aberta entre nós a revelação da palavra. E quando a igreja tem comunhão, a revelação melhor ainda mais, pois o Senhor te anuncia a guerra espiritual que te visitou. Nós não vencemos com a força do nosso braço, nós não vencemos com a nossa inteligência,
Ele que nos entrega a vitória, porque quem ganha a guerra para nós é Ele. Aleluia. Lembra de Gideão? Aleluia, tinha lá, salvo engano, 32 mil. O Senhor falou, Gideão, 32. É muito homem, Gideão. É muita carne, é muito homem aí. É muita gente. Sabe o que vai acontecer? Vão dizer que esses homens todos ganharam a guerra. Fala para os covardes, para os medrosos ir embora. Aleluia. E ficou, se não me engano, foi 22 mil embora, se eu não me engano, uma coisa assim. Ficou ainda, é muito ainda, Gideão. Leva eles nas águas, separa esses de cá, esses de lá. E ficou só 300. Por certo, irmão, eu penso que Gideão, meu Deus do céu, aquele batalhão de gente lá, nós com 300 aqui. Mas, irmão, quem tem o Senhor tem tudo. Quem tem o Senhor tem tudo. Igreja, você tem o Senhor, você tem tudo. Não é a tua condição, não é o teu eu, não é a tua formação, não é o teu sobrenome, não é a tua posição. É Deus na tua vida. Aleluia. É o que o Senhor fez. Aleluia. Instruiu o Gideão e instruiu os homens. Aleluia. Sem de cá, sem de cá e sem de lá. Aleluia. Se eu me engano assim, tocou a trombeta. Aleluia. Quando tocou espada do Senhor, espada de Gideão, Deus mandou uma confusão no arraial deles lá. Era espada de um contra o outro. Aleluia. Se feriram e os que fugiram, aqueles homens correram atrás. Mas a guerra já estava ganha. Quem ganhou aquela guerra foi o Senhor. Você escolheu a tua parte, o Senhor vai ganhar alguma guerra na tua parte. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Unidos agradecemos a Deus. Amém.
Santo Deus, irmão. Vila Carrão, Lucas capítulo 10, nesse dia 30 de junho de 2025. Olha só, nosso irmão Milton, ancião do Parque São Lucas, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Deixemos aqui nossos pedidos de orações, queridos, e Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade. Fique com Deus, queridos.